Está começando agora o programa Show da Fé, da Igreja Internacional da Graça de Deus, Alagoas, Maceió. Estou seguindo a Jesus Cristo. No ar, programa Show da Fé. Glória a Deus, muito bom dia, Maceió, Alagoas, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gerrimão, pastor da nossa sede estadual aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica localizada na Avenida Fernandes Lima, número 1733, aqui no bairro Farol, bem em frente aqui ao quartel do Exército, onde ali Deus tem abençoado muitas pessoas que têm participado de uma de nossas reuniões. E claro, como sempre eu tenho falado, independentemente do credo religioso de cada pessoa. Estamos ali de portas abertas para receber todas as pessoas, para levá-las à palavra de Deus, palavra essa que tem abençoado e mudado a história daqueles que têm aberto o coração para a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe grandiosamente, você que está no trabalho, na empresa, no comércio, você que está aí talvez no hospital, enfrentando uma luta aí, né? Esperando para passar por um ato cirúrgico, ou já passou, está se recuperando, que Deus te abençoe grandiosamente, estaremos orando por você, para que você venha se recuperar 100% e voltar ao seu convívio, às atividades normais, com a bênção do seu nosso Deus, tá bom? Você que está no presídio, em uma casa de recuperação, lutando aí contra a dependência química, droga, bebida, independentemente do mal, conte com as nossas orações, porque pode ter a certeza que, como a oração de um justo, diz a Bíblia Sagrada, ela pode muito com seus efeitos, eu orando daqui, você orando daí, e todos em oração, a vitória é certa em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Não mude canal, fique conosco, nós teremos daqui a pouquinho uma novela da vida real, onde estaremos passando para que você veja o que Deus tem feito na vida daqueles que têm buscado a Ele, como também eu já quero desde já, logo do início desta programação, convidar você a estar em uma de nossas reuniões. Hoje, sexta-feira, é aquele dia de oração forte, libertação, quebra de maldições. Se você diz e se vê vítima de um trabalho de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, magia negra, pastor, a minha vida tem sido um sofrimento muito grande, desde quando disseram uma vez para mim, se você não trabalhar comigo, você não vai dar certo e não vai ficar em empresa nenhuma. E a partir desse dia em diante, pastor, realmente eu não consigo passar nem o tempo da experiência. Ou talvez em meio a um relacionamento que você estava e alguém diz para você, se você não ficar comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. E realmente você já se envolveu aí com várias pessoas, se relacionou com várias pessoas e não consegue se realizar e ser feliz. De repente, você está sendo vítima de um trabalho de bruxaria para que as coisas não dê certo na sua vida. Ou se alguém da sua casa, da sua família, ouve vozes, vê vultos, né? Vive uma vida de perturbações, não dorme direito à noite. O casamento está em meio a uma frieza, frigidez, incompatibilidade, brigas, contenda, discórdia, família desbaratada. Olha, venha nos procurar. Não é o fim, há uma saída para você e uma solução para todos esses problemas, se você buscar a pessoa do Senhor nosso Deus, tá bom? E hoje, sexta-feira, é um dia específico para isso, quebra de maldições, oração forte, libertação, às 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde, como também às 7 horas da noite. Vem estar conosco, Deus, Ele pode, Ele quer e vai mudar a tua história em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã, sábado, teremos aqui os jovens que vencem às 3 horas da tarde e no horário da programação de amanhã, que começa às 6 horas da manhã e vai até às 7, é o programa das mulheres que vencem na graça de Deus, tá bom? Eu queria desde já passar para você essa chamada da minha esposa, convidando a todas as mulheres para assistirem o programa das mulheres que vencem na graça de Deus.
Bom dia, pastor Jean, bom dia aos nossos irmãos e irmãs que já estão aí sintonizados nessa programação abençoada. Eu sou a pastora Cláudia Reimão e estou passando aqui para fazer um convite a todos, mas principalmente para as nossas irmãs, mulheres mais que vencedoras, para assistir ao nosso programa Mulheres que Vencem, que passa aqui na Rede Bandeirantes aos sábados, às 6h15 da manhã, como também segunda-feira, isso mesmo, sábado às 6h15 e segunda-feira às 8h15 da manhã. Nosso programa tem sido uma bênção, muitas pessoas que têm assistido têm falado, que Deus tem agido grandiosamente, que Deus tem se manifestado através dessa programação. Por isso, você não pode perder. Programa Mulheres que Vencem, sábado às 6h15 e segunda-feira às 8h15. Eu aguardo por vocês. Fiquem todos na paz. Olha, assista neste programa que tem sido uma bênção. Muitas mulheres têm sido iluminadas por Deus por meio da palavra de Deus. E como diz a palavra, que a mulher sabe edifica, estão edificando o seu lar, a sua casa, estão tendo aí a vida transformada para a glória do Senhor nosso Deus, tá bom? Mas eu vou pedir à produção que coloque agora imagens do que está acontecendo domingo aqui na nossa igreja. Olha só a multidão, o povo que está vindo para a igreja para participar desta grande campanha de fé e milagres. É o domingo do manto sagrado. A Bíblia Sagrada diz que uma mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia, já havia gastado tudo o que ela tinha com a medicina sem obter êxito, sem obter resultado. Até que ela ouviu falar de Jesus, com aquela fé que foi gerada no coração dela. Esta mulher nem sequer pensa duas vezes. Ela vai de encontro ao seu Jesus, mas desde casa, quando ela saiu de casa, ela saiu dizendo: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Cristo, ficarei curada desta enfermidade, deste mal. E fazendo ela assim, o milagre aconteceu. É o que está acontecendo na vida de todas essas pessoas que estão saindo de casa. E olha, pessoas que estão vindo não apenas aqui de Maceió, Alagoas, mas até de outros estados participarem desta campanha de fé. Sabe por quê? Porque, olha, Deus tem operado como no tempo dos apóstolos, como no passado. Deus tem operado sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas que estavam desempregadas, Deus está abrindo as portas. Pessoas que estavam com nódulos, caroços, os nódulos e caroços desapareceram para a glória de Deus. Pessoas que estavam enfermas, doentes, e ficaram ali curadas de todo e qualquer mal. E Deus tem operado. E eu creio que Deus tem uma bênção toda especial para você. Olha a multidão passando ali e tocando no manto sagrado. A pergunta que eu faço a você: o que é que você está esperando para receber também, obter o seu milagre? Vai ficar aí até as crianças, olha as crianças passando e tocando no manto. E as crianças estão sendo curadas, libertas. Deus tem operado tremendamente. Eu convido você a estar conosco neste domingo, primeiro domingo do mês aí de junho, dia 1º do mês. Eu quero você na casa do Senhor, buscando e invocando o nosso Deus, tocando no manto e recebendo o milagre de Deus. Vamos de louvor, vamos de adoração. Daqui a pouquinho eu volto falando com meus amigos pastores que já estão aqui a postos para participarem da programação. Vou abençoado e nada melhor do que amanhecer louvando e adorando o nosso Deus. Mas deixa eu falar agora com o pastor Davis, que está aqui conosco, da nossa igreja lá do Jacentinho. Pastor Davis, chegando no final de semana, sexta-feira, o senhor terá reuniões poderosíssimas na nossa igreja do Jacentinho, como também lá em Paripoeira, até convidando aí o povo de Paripoeira para estar com o senhor ainda hoje, na reunião da noite. Bom dia, pastor Davidson. Muito bom dia, pastor Jean. Muito bom dia você, amigo, amiga, ligado nesta programação. É verdade, pastor Jean, ainda hoje eu estarei em Paripoeira às 7h da noite, levando a palavra de Deus para aquele povo de Ipioca, Barra de Santo Antônio. Tem pessoas de Paripoeira congregando ali e Deus está abençoando. Você de Paripoeira, Rua Santo Antônio, número 7, próximo à Casa da Saúde da Mulher, ou você próximo ali de Ipioca, compareça, esteja conosco. Deus tem uma bênção.
Aqui no Jacintinho, 3 horários, 6h30 já tivemos, 2 da tarde agora e 7 horas da noite. Domingo, o grande domingo do Senhor, domingo das primícias, onde vamos consagrar dizimistas, ofertantes, patrocinadores, orando para que Deus venha trazer prosperidade. Afinal de contas, prosperidade é dom de Deus. E você tem que entender que essa palavra não significa prosperidade apenas financeira, prosperidade em todos os sentidos. É preciso você ser próspero no que diz respeito à sua saúde. Às vezes você está enfermo, você está debilitado, com fraqueza, você precisa prosperar, você precisa desta cura. Então venha estar conosco, compareça, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Com certeza, domingo agora é dia de consagração, pastor Davis. Tem até uma passagem bíblica, pastor Davis, que diz assim: consagre ao Senhor, né, todos os seus planos, né? E a pessoa fazendo isso, pastor Davis, vai dar certo, né? Que tem essa passagem bíblica, o senhor está pegando aí para a gente essa passagem bíblica, para o senhor poder falar aí, porque é importante as pessoas agora, domingo está conosco, domingo agora, dia 1º do mês, dia 1º do mês de junho, e nada melhor do que começar o mês, não é como as pessoas do mundo lá fora dizem, com o pé direito não, nada melhor do que começar o mês já dando um salto, um pulo, e entrando no mês com a palavra de Deus, com a certeza da vitória e da bênção de Deus, mesmo sendo um período de bastante chuva. Aqui em Maceió, que nós já entramos nesse período de chuva, ou chuvoso, mas com Deus pode ter a certeza. E consagrando a Deus, pastor Davidson, tudo aquilo que é nosso, consagrando a Deus, olha, até o que era para dar errado, pastor Davidson, Deus fará dar certo. Com certeza, pastor Jean, é nesta fé. Provérbios 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E é isso que você tem que fazer. Se você quer ter planos bem-sucedidos, se você quer vencer na vida, é preciso você estar conosco neste domingo, para através dessa consagração, as portas que estão fechadas vão se abrir. O Senhor Deus verdadeiramente vai adiante de você e vai te dar vitória. Ele vai abrir verdadeiramente as portas para a sua vida e você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, vai vencer sim, pastor Edmarques, o segredo é esse, pastor Edmarques, é consagrar ao Senhor todos os nossos planos para que eles sejam bem-sucedidos. Bom dia, pastor Edmarques. Bom dia, pastor Jean, bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, é isso mesmo, a nossa fonte de vitória vem do Senhor. Então consagre todos os seus planos, tudo que você tem em mente, no seu coração, nos seus sentimentos, ao Senhor. Ele vai dar o crescimento, vai dar a vitória para você, mas você precisa tomar essa decisão de colocar sua confiança não nas mãos do homem, mas nas mãos do Senhor. Compareça a uma das nossas reuniões, preste atenção no que a palavra de Deus vai falar ao seu coração, você pode ter certeza, a hora que você interceder, orar, o fogo de Deus, o poder de Deus, a virtude do Senhor, ela vai se manifestar e você vai alcançar a vitória. Consagre a Deus. Domingo agora é dia de consagração, não perca. Aqui na Avenida Garçatota, número 173, vai ser assim. Eu vou estar 8 da manhã no domingo, depois 18 horas, consagrando. É dia de primícia. A primícia, as primícias do Senhor serão consagradas na nossa igreja. Pastor Jean, vai ser bênção em nome de Jesus. Com certeza, então não fica de fora, venha consagrar tudo aquilo que é seu ao Senhor nosso Deus, para que os seus planos, propósitos e objetivos obtenham sucesso e êxito em tudo que você fizer. Tem pessoas que às vezes deixam se levar pelas superstições, pelas coisas criadas pelos homens e um monte de coisa que não leva ninguém a nada. O que vai levar você a uma vida de vitórias é você consagrar tudo que é seu ao Senhor nosso Deus. E é por isso que domingo agora, em todas as igrejas internacional da graça de Deus, estaremos consagrando os dizimistas da igreja, os ofertantes, os patrocinadores, os provedores, estaremos consagrando todas as pessoas. Olha, quando você sair ali do culto, logo após a reunião, você vai receber a consagração nas suas duas mãos e no alto da sua cabeça. Nós vamos ter ali na frente da igreja, é isso mesmo, na frente da igreja, nós vamos ter uma mesa preparada com azeite consagrado,
Vamos ter ali o castiçal ou o candelabro. Vamos ter ali a arca da aliança em cima desta mesa. Todos os elementos que representam ali ao Senhor nosso Deus e elementos que no passado eram usados para consagrar, para abençoar a vida do povo de Deus. E nós vamos fazer isso. E eu quero ungir todas as pessoas. E pode ter a certeza, pastor, onde eu coloco as mãos não tem prosperado. Vai prosperar. Pastor, aonde eu faço parte muitas das vezes tem dado errado. Eu entro para trabalhar numa empresa, a empresa abre falência. Onde eu coloco as mãos está quebrando, não está dando certo. Doenças e enfermidades é uma atrás da outra que tem aparecido no seu corpo. Domingo agora, eu quero ungir você. Eu quero consagrar você e tudo aquilo que é seu. Traga até aquilo que representa, um objeto que representa o seu trabalho, como a chave do escritório, a chave do seu carro, a carteira de trabalho, o currículo. Traga na igreja, neste domingo agora que eu quero consagrar a Deus. Traga a chave, o automóvel. Pastor, no meu caso é um caminhão, trabalho fazendo mudanças. Traga esse caminhão que eu vou ungí-lo, né? Para que não aconteça com você, igual uma história que uma vez contaram para mim, que tinha um camarada que trabalhava com caminhão fazendo mudanças, e esse caminhão dava mais prejuízo do que lucro para ele, de maneira que ele já tinha gastado até o que não tinha para poder ajeitar o caminhão. Já tinha gastado tudo, vendido tudo, para tentar recuperar o caminhão, até que um dia já não tinha mais o que gastar, estava ele indo trabalhar e fazer uma mudança com o caminhão. Olha o que aconteceu. O caminhão quebrou, ele abriu o capô do caminhão, entrou para tentar ajeitar o caminhão. Quando ele estava ali ajeitando, o caminhão bateu, o capô fechou, bateu nele, jogou ele para dentro do carro, do motor do caminhão. Ele revoltado, abriu o capô do caminhão, saiu, e lá de fora ele gritou: caminhão, seu desgraçado, você já comeu tudo que é meu, agora quer me engolir também, seu miserável? O caminhão já tinha levado tudo dele. E talvez é o que está acontecendo com você. Você está perdendo tudo. Da onde era para você tirar sua fonte de renda, da onde era para trazer lucro para você, está lhe trazendo um prejuízo. Então esteja conosco agora, neste dia 1º, e venha consagrar a Deus aquilo que é seu, para que tudo dê certo. Eu estarei no final do culto, na porta da igreja, consagrando, ungindo tudo aquilo que é seu, da onde você tem tirado a sua fonte de renda, claro, com temor e tremor ao seu nosso Deus, tá bom? Vamos agora à novela da vida real e daqui a pouquinho eu volto com a palavra de Deus. No primeiro momento eu não sabia que era artrose, mas eu tinha muita dor no joelho, mais no esquerdo do que no direito. Até à noite acordava gritando com dor no joelho, não podia se levantar para ir ao banheiro, o joelho dela estava muito complicado mesmo. No ano de 2021, Francisca vai ao médico e é diagnosticada com artrose no joelho esquerdo. A artrose é um contexto de desgaste da cartilagem da articulação do joelho, mas hoje em dia a gente sabe também que, além de desgaste, existe inflamação. Tanto que o melhor termo que nós utilizamos hoje em dia é chamado osteoartrite, porque é uma inflamação com desgaste da articulação do joelho. Quando ia andar, parecia que um osso estava batendo no outro. O médico falou que tinha uma calcificação no joelho. O principal sintoma é dor. E podem também sentir barulhos, estalos, limitação da mobilidade da articulação, sensação do joelho travado. A artrose é uma doença que ela realmente limita as atividades da pessoa, ela tem tratamento, não é uma doença que ainda tem cura. A partir daí existem os tratamentos, existem tratamentos paliativos que ajudam a diminuir a dor. E que eu tinha que conviver assim, né? Tomando os medicamentos, fazendo uma fisioterapia, que eu nem cheguei a fazer. E era isso. Sempre eu quis trabalhar fora, mas eu tinha medo de não conseguir continuar aí, trabalhar um dia, dois e não poder prosseguir por causa da dor.
subir numa escada em casa para limpar uma janela para o lado de fora, uma coisa assim. Eu não fazia isso porque eu não conseguia fazer. O sofrimento de Francisca chega ao 3º ano. Ela, então, usa a fé. Eu era de uma outra igreja, né? Sempre orando, pedindo, mas ela estava faltando ela tomar posse mesmo. Minha fé não alcançou a bênção já de início, né? Então, eu fiquei 3 anos para mais, sofrendo, tomando os medicamentos, que não resolvia muita coisa. Eu estava assistindo o Show da Fé no dia 29, ao culto das 18 horas, com o missionário. Vamos orar agora? Quem quer minha oração, fique em pé. E eu, em casa, tomei posse da minha bênção, né? Curve a cabeça e feche os olhos e diga para Deus o que você quer dele. Mas verdadeiro, não fica recitando 57 nomes, não. O que você veio buscar hoje, aqui agora? Na hora da oração, eu falei, Senhor, eu também quero receber a bênção, eu quero ser curada dos meus joelhos. Nós sempre assistimos os cultos pela nossa TV, mas aquele dia eu senti que ela tomou posse mesmo, porque ela sentiu que era para ela mesmo, né? Então Deus agora tem poder do inimigo atuando nas pernas, elas são inchadas. E esse mal vai sair agora, pois eu ordeno em nome de Jesus, o espírito da doença, vida da doença, da dor, da infecção, da inflamação, de qualquer mal que está nesse corpo, nessa vida, eu te expulso agora. E eu comecei, né, a movimentar meu joelho e tudo, e daí eu vi que já não estava doendo. Ela também se levantou e se movimentou, mexeu com aquele joelho bastante, andou, pulou, firmou e tal. Opa, agora sim. E tô bem, graças a Deus. Depois da cura, eu já estou trabalhando, né, e subo a escada e desço a escada. E de fato não voltou mais aquela dor. Graças a Deus não vai voltar mais. Jesus curou ela mesmo de verdade, através do Show da Fé. E tudo que eu não conseguia fazer, agora eu estou conseguindo fazer. Ela está correndo, corre, anda bastante. E é muito bom saber que eu estou curada, que eu posso fazer as coisas da minha casa e do meu trabalho. Deus é tudo. E com Ele não tem impossível. O Senhor tem a cura, tem a solução para todas as coisas. E Jesus acabou com a artrose dos meus joelhos. Que novela violenta, né? E muito forte o que Deus tem feito na vida do seu povo. São pessoas que têm buscado em Deus e Deus tem mudado a história delas. Deixa eu falar com meus amados irmãos que nos acompanham agora pelas redes sociais. Eu estou ao vivo pelo canal do YouTube e tem bastante pessoas me acompanhando agora no canal do YouTube. Elas colocam boa tarde, né? Porque o programa é gravado à tarde, mas vai ao ar todos os dias, de 8h15 da manhã até as 9 horas da manhã, na sexta-feira, de 6 às 7, com o programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus, e aos domingos, de 6h30 até às 7 horas da manhã. Deixa eu ver os nossos amados irmãos. Olha só, o pastor Wellington, lá da nossa igreja de Delmiro Gouveia, colocou: boa tarde, pastor. Aqui, Delmiro, nós estamos na mesma fé, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1733. Aí o povo de Delmiro, compareça e participe de uma das reuniões com o pastor Wellington aí, né? Reuniões diárias, hoje sexta-feira, oração forte e libertação, às 9, às 14 e às 15, como também às 19h30. Que Deus abençoe o povo de Delmiro. Gabriela, boa tarde, pastor, a paz, aqui em Delmiro, governa a mesma fé. Olha, Gabriela de Delmiro, Deus abençoe. Marineide Silva, boa tarde, meu pastor abençoado. Boa tarde, mulher de Deus, minha doutora, que Deus te abençoe grandiosamente em o nome de Jesus. Doutora e agora corretora também, né? Que Deus abençoe. Olha só, o Lucas conosco, Delmiro, Cícera Damasceno, Luciana Rocha, Moabe, Deus abençoe os irmãos aqui da nossa igreja, André Gomes, da nossa igreja de Santana do Ipanema, que fica na rua Delmiro Gouveia, número 317. Vitinho está aí conosco, Cícera Damasceno, Lenira Oburana. E olha, audiência massacrante e violenta, o povo de perto, de longe, buscando aí o Senhor nosso Deus. Olha esse testemunho de fé agora, acompanhe conosco esse testemunho de fé da pessoa que participou do manto sagrado e ao tocar no manto sagrado,
Olha o que é que Deus fez na vida dessas pessoas. E o nosso Deus diz em Lucas 1,37 que para Ele nada é impossível. Veja esse milagre de fé agora em nome de Jesus. Qual é essa Ana? É do peixinho. Do peixe? A moeda coloquei na dispensa. Sim. A comida daqui deu que passou do mês para outro, que eu só completei. Glória. A compra ficou sempre cheia o mês todinho, que eu só completei. Deus prosperou. Vamos agora. E olha só, pessoas que participaram do ato de fé e foram abençoadas por Deus. Mas olha o que é que diz a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó, e aconteceu pouco depois, e ele, no caso Jesus, a cidade chamada Naim, e com ele ia uma multidão, ou iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, né? Ia bastante discípulos, iam os discípulos com ele e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, quer dizer, situação difícil, né? Já havia perdido o marido, agora perdeu o filho. Olha que situação bem complicada a situação desta mulher, que deveria ali estar em um sofrimento muito grande. Mas o versículo continua dizendo o seguinte, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E olha o que diz, e entregou a sua mãe. Então diz a palavra de Deus que esta mulher havia perdido o marido, era viúva, e agora perdeu o filho único que ela tinha ali. E o que eu quero que você entenda é que o sofrimento dela era bem grande. Mas esse sofrimento foi dado um basta quando o Senhor Jesus, ele entrou em cena, que fez com que aquela jovem ressuscitasse. E a Bíblia chega a dizer que ali ele pegou e deu para sua mãe e disse, olha, como você só leva para casa, vai em paz, tal. Foi ressuscitado para, pelo menos, tirar este sofrimento pelo qual ela estava aqui enfrentando, na morte ali deste filho. Mas o que eu quero que você entenda é que havia dois tipos ali de multidão. Uma multidão seguia Jesus e a outra multidão era aquela que poderia dizer que seguia o cortejo, acompanhando aquela viúva com aquele caixão e aquele filho que havia morrido. A pergunta que eu faço, qual é o tipo de multidão que você tem acompanhado? Você tem acompanhado a multidão que tem seguido a Jesus? Ou a multidão que tem sido multidão de sofrimento, amargura e outros sentimentos que às vezes têm existido na vida de muitas pessoas? Até porque o que nós temos observado durante esses dias é que, infelizmente, o ser humano ele é mais que tendencioso e deixa-se levar por influências que não são muito boas e que só levam a caminhos que o final é de morte, sofrimento, angústia e outras coisas mais, do que aquela multidão que tem buscado e se colocado diante do Senhor Jesus. E o conselho que eu dou para você, que está me acompanhando agora através dessa programação, é que você abra mão e deixe de seguir a multidão que está carregando e levando você, induzindo, talvez para o sepulcro. Mas siga aquela multidão que está levando você à vida eterna, à salvação e manifestação do poder do seu nosso Deus. Que é a multidão que, de fato e de verdade, tem se colocado diante do Senhor Jesus. Talvez essa amizade que você se encontra não é uma amizade muito boa, só está levando você para um caminho de morte, não apenas a morte física, no fim da existência, mas a morte espiritual.
é a bebida, é a droga, é a dependência química, é a prostituição e outros feitos que desagradam ao nosso Deus. Às vezes assim, aquela pessoa enrolada, trambiqueira e outras coisas mais. Eu já ouvi e vi casos de pessoas que acabaram até perdendo até a sua própria vida porque andaram com quem não deveriam andar. E na hora pagaram um preço alto e com a própria vida porque estavam com quem não deveriam estar, pessoas erradas, no lugar errado e na hora errada. Eu creio que esta palavra de Deus está sendo um alerta para você. Já dizia os meus avós, quem se mistura com porcos, farelo come. E o conselho que eu dou para você, pastor Davis, para essas pessoas, né, pastor Davis, que estão nos assistindo agora, é que elas têm que abrir mão dessas multidões que querem levá-la ao caminho de morte e devem seguir a Cristo, que leva a gente para a vida e a vida eterna. Com certeza, pastor Jean, esse é o caminho da incredulidade. É a multidão que é incrédula, a multidão que só sabe chorar. Quando o senhor estava, pastor, explanando a palavra, eu lembrei que Jesus, quando chegou na casa de Jairo, tinha uma multidão, tinha muitas pessoas ali na casa de Jairo que ficava chorando, todo mundo, né, aquele aperreio, aquela aflição. E Jesus disse, a menina não está morta, não, ela dorme. Começaram a rir, olha só, e Jesus não pôde fazer o milagre enquanto eles estavam ali. Jesus disse, tirai todos. Ele mesmo, a palavra fala que ele retirou todo mundo saia fora, porque o milagre só acontece quando nós verdadeiramente cremos no Senhor Jesus. Se você tem seguido a multidão daqueles que choram, que se lamentam, daqueles que reclamam da vida, daqueles que simplesmente duvidam do poder de Deus, você não vai desfrutar nunca do milagre. É preciso você verdadeiramente entender essa revelação, crer no Senhor Jesus, porque Ele sim tem o poder para ressuscitar você, para ressuscitar o seu filho, para ressuscitar a sua vida sentimental ou outra área da sua vida que talvez você está enfrentando um problema, uma dificuldade. Então deixe essa multidão de incredulidade que só sabe lamentar, que só sabe chorar, para seguir o Senhor Jesus, porque Ele pode e Ele quer fazer o milagre acontecer na sua vida, trazendo vida para você, trazendo vida para os seus, trazendo mudança completa em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E ainda hoje, 2h, 7h, domingo 8h e 7h, aqui no bairro do Jacintinho, na Cleto Campelo 1020, em frente ao ginásio poliesportivo Arivaldo Maia. E também ainda hoje, lá em Paripoeira, às 7h, na rua Santo Antônio, número 7, próximo à Casa da Saúde da Mulher. Vem estar conosco, deixa a multidão da incredulidade, siga Jesus, que Ele vai operar o milagre na sua vida. Com certeza Ele vai operar um milagre, que é esta a parte importante também da mensagem, que aqueles de Marques que seguiram a Jesus, né, passaram a ver o milagre de Deus na vida deles. Como aquela mulher, a viúva ali da cidade de Naim, ela viu o milagre na vida do seu filho. E Jesus mostrou ali para ela que quando aqueles que o seguem se colocam diante dele, ainda que esteja morto, ele tem poder de ressuscitar. E que obra bonita quando Jesus diz para aquele filho, né? Quando Jesus diz assim, ó, levanta-te, aquele filho se levantou. Foi ressuscitado e ele entregou para a mãe, através daquela obra bonita que ele fez na vida daquele jovem, para a glória de Deus. Pastor de Marques. Coisa linda essa história, pastor Jean, não somente a história, mas todo o significado, tanto natural quanto espiritual, para a vida da pessoa que acredita nos atos e nos feitos que o Senhor Jesus, Ele operou, opera e vai continuar operando por toda a eternidade, porque Ele não muda. E todos aqueles que se aproximam dEle, como o senhor bem falou, vão ser testemunhas oculares, vão ver com os próprios olhos o que Jesus pode fazer na vida da pessoa e através da vida da pessoa. Todo mundo que se uniu a Cristo pode ter certeza, meu irmão, a palavra de Deus, ela não muda, ela não mente, ela fala a verdade. Todos que se aproximaram do Senhor tiveram a condição de ver grandes coisas acontecendo e servir de testemunhas, que hoje a gente ensina a respeito da vida dessas pessoas. Do contrário, a mesma coisa, aqueles que se afastaram, da mesma maneira que quem se aproximou conseguiu vitória, quem se afastou conseguiu derrota. Eu posso lembrar do rei Acabe. O rei Acabe, o homem, foi ungido pelo Senhor para ser rei,
mas se uniu com a Jezabel e foi duramente castigado pelo Senhor. Meu irmão, a gente precisa ter no nosso coração a certeza que só tem um caminho, é Jesus. Então seja você parte da multidão que está acompanhando Jesus. Você vai ser testemunho do que ele vai fazer. Volto a falar, na sua vida e através da sua vida. Pastor, aqui no bairro Benedito Bentes, essa palavra está sendo ministrada, ensinada, às sextas-feiras, 8 da manhã, depois 19 horas. E domingo, compareça domingo, dia de unção, 8 da manhã, 18 horas. Bênção para a sua vida, se estiver na multidão com Jesus. Glória a Deus. É esta multidão que nós queremos que você venha acompanhar. Ó. Coloque para nós, produção, por favor. Olha a multidão seguindo e buscando ao Senhor Jesus ali. Ó. Eles vão colocar agora no telão a multidão vindo tocar no manto para receber a cura, o milagre, a bênção, a libertação. E eu pergunto a você, vai ficar de fora, chorando, choramingando e seguindo aí a multidão daqueles que vivem uma vida de derrota, de fracasso, que só vivem reclamando de tudo, de todos? Não está amarrado isso. É hora de você se levantar e seguir a multidão que vem para vencer. E não aquela multidão de pessoas que só vivem choramingando na derrota, no fracasso, só contando ruínas, destruições. Não está amarrado isso. Já basta o jornal que você, quando liga a televisão e assiste o jornal ali, só fala miséria, desgraça, mataram um, morreu o outro, está amarrado para morrer no outro dia. Está amarrado isso em nome de Jesus? Vamos declarar boas novas do Evangelho. Eu quero que você esteja no meio deste povo, para que, como disse o pastor Edmarques, para que você seja, pastor Edmarques, seja você o próximo a contar o seu testemunho, ser a testemunha ocular, ser a testemunha do Senhor nosso Deus. Como tem pessoas que estão testemunhando através desse ato de fé o que Deus está fazendo na vida delas, tá bom? Vamos agora ao recado do missionário R.R. Soares. E se você sente o chamado de ser um patrocinador, inscreva-se. Se você não sente, não é com você que eu estou falando agora, estou falando para os chamados, escolhidos por Jesus para financiar a obra dele. Oriente Médio, qualquer pessoa gostaria de morar lá, é muito rico, local muito bonito, bem cuidado, mas lá a maioria não pode falar de Jesus, não pode amar Jesus. E temos que continuar usando as mídias sociais, que estamos salvando muitas pessoas e preparando-as para um viver feliz. E Deus há de nos ouvir nessa parte também. Se você sente o chamado, eu vou pedir para dar inscrição para você. Aí você se inscreve aqui e aqui nas costas você faz o seu pedido de oração. Esse papel tem a oração ao excelso Deus, e aqui você escreve o mesmo pedido de oração aqui, você escreve aqui. Esse guarda com você, esse você devolve para ficar conosco. Aí você vai depois, aqui estão os bancos credenciados, vai lá e deposita aquilo que Deus reservou para ele, que disse a você que essa quantia que ele quer que você seja um patrocinador. Você não deve se excluir, você deve se incluir. Se Deus tocou, não, eu vou fazer em nome de Cristo. O resto é provação que o inimigo não quer que você seja obediente ao Senhor. Você que está em casa pergunta, como é que eu faço, missionário? Facílimo. Este QR Code aqui explica tudo. Você pega o seu celular, enquadre-o para uma foto, mas não tire, vai passar uma linha amarela, você bate e verão 5 informações. Primeira, como se ajuda pelo cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você anota o nome do banco, o número da agência da conta. Está bem explicado aí para você. Você vai pessoalmente no banco ou faz uma transferência direta. Na lotérica você diz, quero fazer um depósito doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio, que é 30 91 20 65. 30 91 20 65. Ou você pode também fazer um Pix. O QR Code do Pix é esse aqui, mudou agora. Isso você então poderá fazer. E você também pode fazer simples. Você pega o seu telefone, o seu computador e acesse o site ongrace.com, 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 e aí você vai ver as mesmas coisas que eu falei aqui para você. E faça em nome de Jesus de Nazaré. Olha que recado importante do nosso missionário. Eu agradeço a Deus
os patrocinadores, os provedores, porque graças a Deus e a todos que têm ajudado esta obra, nós hoje estamos em mais de 191 nações pregando a palavra de Deus, pelas redes sociais, os programas na TV, como também através aí das igrejas que têm sido abertas pelo Brasil e pelo mundo afora. Louvado seja Deus pela vida de todos. E eu também quero agradecer aqueles que têm ajudado todo mês esta obra, que têm ajudado esta obra, pessoas que têm enviado aí o Pix, para a conta da igreja e enviam o recibo para mim, pastor Jean. Olha, pessoas até que eu nem conheço assim, vamos dizer que particularmente falando, ou pessoalmente, melhor dizendo, falando, mas que têm ajudado. Eu só vejo ali chegar os comprovantes para nós no meu WhatsApp, e aí nós colocamos esse comprovante no sistema da igreja e você tem ajudado muito a obra do nosso Deus. Quem não ajudou, ajude. Temos aqui a chave Pix da igreja, que é doações@iigd.com.br. Como o C é sem cedilha, fica doacões, Ajude a obra de Deus. Tem aqui também a chave, o QR Code, esse código aqui do lado. Você pega o aplicativo, o seu celular, abre no aplicativo do banco, a câmera, direciona para esse código, ele vai captar e fazer a leitura dos dados da igreja. Aí você vai, coloca aí, especifica o valor do dízimo, da oferta, ajude a obra de Deus. Quem planta, colhe, quem socorre, será socorrido. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu oro por todas essas pessoas e te peço, alcance elas com teu poder, lançando por terra todo e qualquer mal, toda e qualquer ação do inimigo, em o nome de Jesus. Oh, meu Deus, a palavra de fé, levanta-te. Que Deus agora possa entrar em ação, te erguer, mudar a tua história, a tua vida e glorificar o nome dele na sua casa, em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus, tá bom? Nós vamos chegando ao final da nossa programação. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembrando a todos que hoje 13 reuniões aqui na nossa igreja, às 9, às 14, às 19 horas, oração forte e libertação. Amanhã, sábado, grupo de jovens, às 15 horas e domingo, oferecendo as primícias ao Senhor nosso Deus e consagrando tudo aquilo que é seu ao Senhor para que os seus projetos sejam bem-sucedidos. Não perca, domingo agora, além de tocar no manto, consagrando tudo aquilo que é nosso ao nosso Deus, às 8, às 14 ou às 18 horas. Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço do seu amigo na fé, pastor Jean Reimão.